Hoje eu estava refletindo sobre a história de Naamã, né? A gente bem sabe, ele era um comandante da Síria, um homem famoso, um homem guerreiro, um comandante. Então ele andava pelas ruas e todo mundo, e aí, comandante, e aí, herói de guerra. Era o cara, para todo mundo ele era o cara. Mas quando ele chegava dentro de casa e ele tirava a farda dele, ele tinha um problema. O problema é que ele era leproso. Aqui a gente já começa a refletir sobre relacionamento conjugal. Eu não estou falando do homem, eu quero que você entenda isso. Não é o homem com a mulher. Eu quero que entenda que a lepra poderia ser da mulher, mas é dele a lepra. Ele chega em casa e ele está leproso. Eu estive pensando hoje, como é que uma pessoa consegue conviver com um cara leproso dentro de casa? Seria a primeira justificativa para ela largar o casamento, aquela mulher. Falar, não dá para viver com ele, não dá para estar com ele, porque lepra pega. E lepra mata. Então eu fiquei pensando nisso hoje, refletindo. Eu tenho certeza que você muitas vezes já refletiu sobre isso. Como é que essa mulher, ela decidiu pelo casamento? Ela não tomou uma decisão por causa do problema. Apesar do problema, ela tomou a decisão de ficar no casamento. Ela perseverou no casamento. Agora, que coisa bacana esse homem, ele sai e ele vai para uma guerra, e aí ele leva, dentre todos os pertences ali que ele está levando ali, os despojos, ele leva uma menininha para dentro da casa dele. Uma menininha lá da Samaria. Ele levou aquela menininha para falar assim, bom, essa menininha vai ajudar a minha mulher em casa. Mal sabia ele que Deus estava usando aquela menininha. Ele colocou dentro de casa a resposta para o casamento dele. Escuta, nós precisamos colocar para dentro de casa a resposta para o nosso casamento. A resposta do nosso casamento não está lá fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, escuta, a menininha entra na casa, ela está lá ajudando a mulher de Naamã. Ela está ajudando e de repente, evidentemente, que todo mundo que está dentro de uma casa conhece todo mundo. A gente passa a conhecer todo mundo em casa. E aí um dia ele chega e tira a farda dele e está lá, talvez sem camisa lá em algum lugar. E a menininha olha e fala, ih, ele é leproso. Ele é leproso. A reação dessa menininha também. A reação da mulher é uma. Agora a reação da menininha, se fosse a gente, talvez a gente falaria assim, bem feito, tomara que morra, também me tirou de casa. Me tirou lá da Samaria. Agora Deus tarda, mas não falha. Talvez fosse essa. Mas ela olhou para ele e falou, ele é leproso. Aí ela, com noção de autoridade, ela não vai falar com ele, vai falar com ela, com a esposa. Fala, senhora, eu percebi que o meu senhor, ele é leproso. Eu acho que a senhora vai... Pois é, mas lá em Samaria tem um homem de Deus que, se ele for lá, ele vai ser curado. Esse homem é muito usado por Deus, ele vai ser curado. A sabedoria da mulher, ela não gritou o nome do marido. Ela esperou a ocasião. Você sabe que às vezes dentro do nosso casamento a gente precisa esperar a ocasião. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente precisa estar pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago capítulo 1 versículo 19. A gente precisa estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ou seja, para reagir. Às vezes a gente faz o contrário, né? Antes do outro terminar, a gente já está gritando, já está falando, já está fazendo e acontecendo. A mulher esperou uma ocasião lá qualquer. Eu não sei bem a ocasião, mas a sabedoria dela fez com que ela falasse no momento certo, a coisa certa para o marido. Falou, olha, sabe essa menininha que está aí em casa? Sim, eu sei. Pois é, essa menininha falou que lá na terra dela tem um homem que tem um poder de curar o Senhor. Uma palavra na hora certa muda tudo. Uma palavra certa na hora errada destrói tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Às vezes a gente precisa pedir ao Senhor isso para controlar, e a pior coisa que tem na nossa vida, na minha vida, e eu tenho certeza que na sua, é um negócio chamado temperamento, é o nosso tempero. Porque às vezes a gente quer falar, a gente quer rebater, a gente quer justificar, a gente quer mostrar que a gente está certo, a gente quer falar, não, eu estou certo, é isso, quando na verdade a gente deveria parar para ouvir, esperar um tempo para poder falar, para rebater, e um tempo, uma hora ainda para reagir, para tomar uma decisão. Um tempo para ouvir, um outro tempo para falar e um outro tempo para tomar decisão. São coisas diferentes. Mas essa menininha, quando fala isso aí para aquela mulher, a mulher toma a posição e vai até o marido, e o marido aceita isso. Por quê? Porque ele quer cura. Você sabe que há um grande problema às vezes na nossa vida, é que a gente não admite que a gente precisa mudar, que a gente não admite que a gente precisa mudar. Sabe, às vezes a gente ora para o outro mudar. Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o temperamento dele, muda o temperamento dela. A gente fica orando para que Deus mude o outro, sem perceber e sem parar e olhar e falar, bom, mas como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Às vezes eu preciso tirar minha farda, sabe, a minha farda de sou eu sei, eu posso, eu preciso tirar a farda. Em casa a gente precisa tirar isso e falar, não, olha, a minha vida. O rei Davi tinha uma coisa interessante. O rei Davi era um homem que tinha problemas familiares grandes. Mas eu não sei se eu já contei isso para todos, mas eu já falei isso aqui na igreja. Uma boa parte dos teólogos falam, e isso aí tem tudo a ver, que Davi era um filho bastardo. Davi era um filho bastardo. Então o que é que acontece? Quando Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o rei, os irmãos de Davi estão todos dentro de casa, todo mundo de banho tomado, todo mundo arrumadinho. O único que está fora é exatamente Davi, que está lá cuidando das ovelhas. Ele está cuidando das ovelhas. Então ele já começa, escuta onde eu vou chegar com isso. Ele já começa com rejeição. Você sabe que a maior porta de traumas da nossa vida é um negócio chamado rejeição. É quando a gente sente que não é amado. A gente sente que às vezes a gente é suportado. E essa porta, ela se abre na nossa casa, na casa dos nossos pais, no relacionamento da nossa família. É ali onde está todo mundo tirando a farda e está todo mundo desarmado dentro de casa. E desde pequeno, e aí ele sofre a rejeição, e precisa Deus falar com Samuel, Samuel, não é esse, você não vai ungir esse é bonitão, alto, mas ele não é rei, ele parece rei, mas não é, o outro também parece, não é, o outro, aí Samuel falou, escuta Jessé, você não tem nenhum filho? Tem um outro filho, cadê o teu outro filho? Olha aí, ele está lá no curral cuidando das ovelhas, traz ele aqui. Ele vem, ele chega dentro da sala, e você imagina uma sala onde todo mundo está de banho tomado, perfumado, penteado, e entra um sujeito que estava dentro de um curral. Ele entra lá, o cheiro dele já denota que ele estava dentro do curral. Então ele é rejeitado dessa forma. Ele começa a ser rejeitado dessa forma. A vida dele começa assim. Davi, ele foi um excelente rei, mas um péssimo pai de família. Por quê? Por causa dos traumas dele. Por causa dos traumas, ele chega a escrever isso. Quando ele tem um relacionamento com Batseba, ele está fazendo algo ali, que ele sabe que é errado, mas isso está impulsionando, isso está dentro do instinto dele, um instinto, eu diria até um instinto de animal no sentido aí de fugindo um pouco do raciocínio.
Mas ele consegue registrar assim: olha, eu fui gerado no pecado, a minha mãe me gerou no pecado. Ele está falando: olha, eu fui gerado de uma outra forma, eu já cheguei sendo gerado dentro de talvez um adultério, alguma coisa assim. Mas ele pede ao Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito, porque ele sabe que precisa do Espírito Santo, ele sabe que ele precisa ser controlado nesta área, na área de relacionamento. Ele sabe que precisa ser curado disso, porque ele não consegue, porque ele está carregando uma história lá do passado. Você sabe que muitos de nós carregamos dentro da nossa bagagem, dentro do nosso enxoval, esses traumas, essas inseguranças, esses recalques, esses rótulos. E nós não conseguimos, enquanto a gente não parar para enxergar a gente não consegue. O rei Davi, ele começou a enxergar a si mesmo quando ele escreveu assim: diante de mim está sempre o meu pecado, eu conheço as minhas transgressões. Quando ele começou a reconhecer quem ele era, ele começou a melhorar. Mas aí as consequências daquilo que ele fez começaram a atingir, mas ele começa a reconhecer que ele tem dificuldades, porque às vezes a gente projeta no outro a dificuldade. Aí eu sou assim, eu estou assim por causa dela, aí eu estou assim por causa dele, nós estamos assim por causa do nosso casamento. Escuta, casamento não tem problema, casamento não tem problema, você sabia disso? Não existe casamento que tenha problema, casamento não tem problema. Existem pessoas com problemas que entram dentro do casamento, porque quem criou o casamento foi o Senhor. Casamento não tem problema. Quem entra no casamento é que muitas vezes carrega um fardo, carrega uma bagagem, um enxoval de problemas, traumas da família passada, de famílias disfuncionais, de famílias que não deram certo, de famílias que foram opressoras. Então ele entra para o casamento e nós, escuta, você não pode dar aquilo que não tem, nós só podemos dar para o outro aquilo que a gente tem. E quantos de nós nunca tivemos amor na vida? E como é que a gente vai amar alguém se a gente não sabe o que é isso? Por isso que às vezes o amor se traduz num brilhante. É bacana? É, mas é tudo? Não. Porque o amor às vezes se traduz numa caixa de bombom, numa roupa, num presente. Mas isso é tudo? Não. Porque nem sempre as pessoas querem o presente. A pessoa às vezes quer o outro presente. Vocês estão entendendo essa diferença? Não quer o presente, quer que você esteja presente, quer a tua atenção. Se pudesse desembrulhar alguma coisa e está lá dentro, a tua atenção, o teu carinho, o teu olhar, o teu momento de ouvir. Não, eu estou aqui perto para te ouvir, eu vou ficar aqui perto para te ouvir. A pessoa quer isso. Nós queremos isso, o outro também quer.